Vamos começar falando sobre o discurso hoje no Fórum Econômico de Davos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu na proposta de anexar a Groenlândia. Ele aumentou o tom das ameaças contra a Europa e a OTAN e disse que apenas os Estados Unidos vão conseguir defender o território. Trump também chamou a Dinamarca de ingrata e disse que a Europa não está indo na direção correta. Ele falou, no entanto, que não vai usar força para tomar a Groenlândia, mas ameaçou. Que é engraçado, né? Quem é que acredita no Trump, né? Não vou invadir a Venezuela. Ele invadiu a Venezuela. Retaliações à OTAN, Reinaldo. É uma coisa absurda, né? Acho que a gente tem um trechinho, separaram um trechinho aí do vídeo. Vamos ver? Vamos lá? Toca o barco, vambora. Não? Where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it, as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Meio que ele age como o fiador do mundo, né? Ele quer ser o fiador do mundo, né? Ele que quer jogar as cartas, como sempre, né? Você note que é uma coisa impressionante, né? Ele foi lá cobrar o espólio da Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então, olha, eu vim aqui dizer que sem a nossa atuação, né, não teríamos vencido os alemães, e parece que os Estados Unidos venceram a guerra sozinhos, né? Nós sabemos... A gente sabe que os Estados Unidos não venceu a guerra, né, na verdade, né? Foi um apoio ali, né? O custo que teve muito maior para a União Soviética, por Jobson, xerifão, velho. Xerifão. exemplo, né? Nós vencemos a guerra sozinhos e, portanto, estou cobrando o espólio de guerra aqui. Vocês não têm condições de proteger a região, não têm condições de se proteger, porque também isso ele deixou claro, é curioso o raciocínio que ele faz. Ele está dizendo para a Europa, olha aqui, sem a gente, vocês são vulneráveis à Rússia, né? Então vocês dependem da gente também para se defender. Vocês são todos muito ingratos com os Estados Unidos e a OTAN também. Porque note, isso, olha o absurdo da situação, que a OTAN é uma aliança. Nossa, imagina o tanto que a Rússia tá feliz nesse momento, né? A Rússia tá feliz e a Europa tá em choque, né? Porque eles apostaram nessa... Eles sempre rejeitaram a Rússia, né? Eles sempre olharam a Rússia com a Rússia, né? Desde a União Soviética, na verdade, eles olham com maus olhos, né? Eles veem com maus olhos a Rússia, né? E de fato, que tá pegando no pé deles é o aliado, né? É o aliado que tá cobiçando o terreno deles, é o aliado que quer tirar deles a Groenlândia, né? E aí como é que fica isso pro mundo? Desde quando a Rússia quis ocupar a Groenlândia, né? E o Putin esse dia falou, ó, a Groenlândia é da Dinamarca, e ponto, acabou. Aliança militar que existe para proteger os países que a integram. Tocou em um, tocou em todos, né? É esse o sentido da OTAN. Só que aí o Trump, num dado momento, chegou a acenar com uma ocupação militar da Groenlândia, sendo que ele faz parte da OTAN e, portanto, agredindo os próprios países que fazem parte da OTAN. É uma sandice, né? O ex-chefe da OTAN, discursando ontem em Davos, disse, chega, está na hora de dar um basta nessa história, não dá mais para conversar com esse sujeito nesses termos, né? A Europa precisa dizer que isso é inaceitável. Mas a gente, dando um complemento, a gente tem que falar também que isso daí é culpa da Europa também, né? Porque quando começou a briga a guerra a guerra tarifária, o Trump ele mandou tarifa para todo mundo, né? E a Europa aceitou de bom grado. A Europa não bateu de frente, a Europa ficou quieta, a Europa foi lá e negociou, sabe? Enquanto o México, o Canadá,
O Brasil, o Lula, mandou pra trocar, tipo, conseguiu bater de frente e falar, não, a gente não vai aceitar isso, toma de volta, saca? A Europa não, a Europa foi lá, baixou a cabeça e falou, não, beleza, só que vamos negociar aqui um negócio aqui, só que saíram perdendo, saca? Saíram perdendo, aí o que o Trump olha? São fracos, o que eu conseguir tirar deles eu vou conseguir, sabe? O Lula ainda, ele conseguiu, hoje ele vê o Lula como uma pessoa forte, né? Ficar chamando o Lula, por mais que eu acho que é uma puta de uma armadilha, ele chama o Lula pras coisas ainda, né? A gente viu, né, que agora ele tem ele tem um profundo respeito, né, pelo Lula, enquanto o Bolsonaro não quer nem saber mais de nada, nem quer saber do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, quer que se lasque todo mundo. Né? E a Europa disse que era inaceitável. O Macron fez um discurso muito duro, chamando de valentão, e disse: nós vamos voltar à velha ordem, nós vamos voltar aos termos do velho imperialismo, né? Das zonas de influência e, portanto, os países têm de se subordinar e pronto, é isso. A Europa não aceita isso. A Europa não aceita isso, a França não aceita isso. E, portanto, ficou evidente que a crise seria... Veja, a crise seria monumental. A crise já é monumental, já é uma crise absurda. Né? Depois... Vocês imaginam que o Trump está acelerando a queda do império? Porque eu acho que seria mais demorado o que a gente está vendo acontecer. Se fosse outro presidente com mais diplomacia, ele não geraria essa animosidade no mundo. Ele seria mais comedido nas palavras, ia fazer as estratégias certas, por mais que a gente sabe que historicamente os presidentes americanos, eles geram guerras pelo mundo, né? Enfim, a gente sabe que os presidentes americanos, a política deles é em torno do país deles, tá ligado? Pra eles é os Estados Unidos em primeiro lugar. O Trump, a única diferença do Trump pros outros é que o Trump fala descaradamente e tá agindo descaradamente pra isso, sabe? Ele tá agindo deliberadamente pra que isso aconteça, né? Só que de um jeito bem agressivo que, porra, quem é que vai aceitar essa porra? Ninguém. Depois da Segunda... Se não houver resistência, se não houver resistência, ele vai pro próximo nível. Com certeza, velho. Com certeza. A Europa já se ligou nisso. Mandaram exércitos pra... Acho que a França mandou, a Alemanha mandou, e a Dinamarca já mandaram... exército não, poucas pessoas, mas querendo ou não, exército, né, pra Groenlândia, pra ficar estacionada lá, né, porque pra não pegarem eles de surpresa, mas tem base americana na Groenlândia, né, e aí que tá o problema, né. Enfim, eu acredito que isso aqui vai gerar mais pano pra manga, né, não dá pra duvidar do Trump, porque ele é muito louco, velho, ele é muito louco, a gente pode dormir hoje e acordar amanhã, o cara invadiu. Alguém esperava que ele ia fazer aquilo com o Maduro? Né? Eu achava que ele ia encher o saco do Maduro, mas usar a Força Delta, né? E invadir, ir lá e pegar o cara, velho. Guerra Mundial, se formaram os blocos ali, que inclusive sustentaram o regime da Guerra Fria durante décadas, né? Em que os Estados Unidos foram aliados da Europa, né? Isso teve um custo muito grande para alguns países, né? Houve aí os países da cortina de ferro que se uniram à União Soviética e, portanto, tinha proteção militar da União Soviética. A Alemanha dividida em duas, uma cidade da Alemanha dividida em duas, né? E a Europa, entendida como a Europa Ocidental, então, aliada dos Estados Unidos, aliada histórica. O que ele fez foi rachar esse troço, dizendo, olha, a OTAN não serve aos interesses americanos e nós queremos a Groenlândia. Ele insiste na questão militar, dizendo que podemos criar um domo de ouro, será fantástico, isso vai proteger, claro, os Estados Unidos, mas também vai proteger o mundo das ambições. E quando ele fala das ambições... Puta papo furado, né? Quando ele fala das ambições, né? Ele quer fazer uma doma de ouro no mundo e tal, né? Na verdade, ele tá querendo falar aqui do Ocidente, né?
puta de uma mentira. Ele quer, no máximo, proteger os interesses da... Quando a gente fala burguesia... Quando eu falar burguesia aqui, leia-se os bilionários americanos, né? Porque das fintechs e o caralho 4 lá deles lá. Porque na verdade, ele quer defender esses interesses, né? A gente não fala nem da população. Porque os Estados Unidos, eles estão... Cara, a classe mais pobre dos Estados Unidos estão comendo lixo lá. Você vê reportagem, a gente pode até colocar daqui a pouco, Skidwell, não lembro do nome direito, como eles chamam as cracolândia deles lá. O povo no chão, velho. Eles mandam mais dinheiro pra guerra do que pro pessoal, pro povo norte-americano, saca? Então, quando ele fala que ele quer proteger o povo americano também, a gente tem que entender que povo, né? O povo branco, os bilionários, né? E nem todo o povo branco também, né? Então a gente tem que lembrar isso daí. Skid Row. Boa, Skid Row. Nem é todo o povo branco também, né? O povo branco rico, né? Ele tá cagando pros Estados Unidos, ele quer proteger o lado dele. Na verdade, ele quer proteger os Estados Unidos na vez dele de não implodir, mas ele tá fazendo isso já, né? Ele tá acelerando o processo do Império cair. Na moral, eu tô adorando isso, né? Tem que falar isso. De outros, é claro que ele pensa na China, mas quando fala de ambição militar ou expansionista, o que está no radar é a Rússia, né? Agora, não obstante, o Sergei Lavrov, né, que é o chanceler russo, aliás, um homem brilhante, eu posso detestar as coisas que ele faz, pensa e fala, né? Mas brilhante ele é no seu ofício. Poxa, pior que eu ainda não vi alguma coisa que eu não concorde com o Lavrov, viu? Eu concordo com... Ele é um puta de um cara inteligente, o Lavrov, né? E a articulação dele, quando ele pra conversar, né? Tá, que eu não... Pô, a gente não tá lá pra saber quais as reais intenções dele, né? Porque quando a gente fala de do jogo geopolítico, a geopolítica, são tons de cinza, né? Cada um tá defendendo seu interesse, né? Mas ele, pelo menos, ele parece ser uma pessoa que fala, né? Mais abertamente, assim, jogando limpo. Ó, a gente quer isso, a gente vai fazer isso, a gente quer proteger a nossa nação e a gente vai fazer isso pra proteger, né? A mesma coisa que se fosse com o Lula aqui, talvez ele faria também, né? Lá não é presidente, né? Não é primeiro-ministro. Mas enfim, bora. O Sergei Lavrov ontem dizendo, olha, a Groenlândia não era para ser mesmo da Dinamarca. A Groenlândia foi meio um espólio de guerra, meio uma visão colonialista, porque isso está de acordo com a visão de mundo do Putin. Isso está de acordo com a doutrina das zonas de influência. E quando o Putin faz isso, ele diz, olha, tudo bem a Groenlândia ficar com os Estados Unidos, ainda que possa achar lá. E a gente sabe porque ele quer a Groenlândia, né? Ele quer impedir o avanço da China quando descongelar aquele lado ali, né? A gente pode falar de riquezas naturais, né? Que vai descongelar ali, tem, né? Tantos barris de petróleo para quantos centenas de anos tem, né? A gente pode falar da parte das terras raras, né? Mas é para impedir também o avanço da China, para passar, né? Porque encurta a rota em 19 dias, se eu não me engano, né? Das outras, né? As outras é 22, 44 dias e lá por cima é 19 dias só, né? E eles querem travar isso, né? Com certeza eles querem travar isso aí, né? Intimamente que não, mas veja, eu estou com isso, eu estou querendo dizer, e a Ucrânia é nossa, né? A China lamenta tudo isso, claro que lamenta tudo isso, mas está lembrando o tempo todo, e Taiwan é nossa, né? Olha... Exatamente, recursos naturais ainda intocados. Fora que deve ter outras coisas ainda que eles ainda devem estar avaliando. É uma terra fértil, né? E está descongelando, né? Em que ele joga o mundo. E depois de ter feito uma ameaça explicitamente militar, isso é inequívoco, né? Ele dá uma recuada, talvez, sei lá, se imaginou em algum momento que a Europa cederia com mais tranquilidade, falar, tá bom, então tome a Groenlândia para você, mas ameaçou com tarifas, disse, não, haverá consequências, né? E aí passou uma boa parte do discurso, ainda que ancorado na questão da Groenlândia, passou uma boa parte do discurso... Olha, eu não tinha notado, ele é corintiano, velho. Aqui, ó,
Como é o mosqueteiro da Fiel? Rapaz, sabia não, ganhei um ponto aqui, hein? No seu primeiro ano de governo, exaltando aquelas que seriam as suas supostas conquistas. Se, de fato, os efeitos da economia americana não foram tão Desculpa aí, pessoal, sou corintiano, eu vou dar esse estoque aqui também, né? Então, enfim. drásticos como alguns imaginaram, bons não foram. E bons não têm sido, tanto é que ele recuou. Né? Se ele realmente... Então, até para deixar claro, os especialistas não erraram nas análises que fizeram, porque se o modelo inicial da tarifação tivesse sido aplicado, teria sido realmente um troço caótico, desastroso. A gente viu um recuo feito em relação ao Brasil, não só porque ele simpatizou com Lula, a quem ele voltou a se referir ontem, aí no caso lá daquele grupo que ele quer que faça parte do Conselho de Gaza. Esse Conselho de Gaza eu acho que é uma puta de uma armadilha, cara. Uma puta de uma armadilha. Porque aí, tipo, dá um bilhão. Dá um bilhão pra eles lá, pro que eles pediram, né? Quem a gente convidou, dá 1 bilhão e aí faz parte desse conselho. Cara, a possibilidade dele pegar esse 1 bilhão e ainda dar uma humilhada no Lula, porque imagina que o Lula, ele é pessoa não grata em Israel, né? E o Netanyahu tá nesse conselho. Mano, um conselho de paz que tem Netanyahu, pra mim, já tá fadado ao fracasso, né? Na verdade. Enfim, né? Pra mim é uma grande armadilha, velho. Estranho, né? Estranho demais, velho. Estranho demais. Não só por isso, mas também porque havia e há prejuízos efetivos à economia americana. E naquilo que mais afetava os preços nos Estados Unidos, ele recuou. Né? Então, por isso, os efeitos não foram tão drásticos. Mas, de qualquer modo, o efeito existe. Ele, não obstante, disse da maravilha que está a economia, voltou a atacar a obsessão dele. É curioso como o Trump ele não desiste, né, de um inimigo, né, quando mexe com a sua vaidade. Ele ainda não engoliu a derrota para o Biden, calcule. Né, voltou a atacar severamente o governo Biden, falou bastante da questão interna e sempre deixando claro, os Estados Unidos merecem ter a Groenlândia, como assim, o mínimo que vocês podem nos pagar por tudo aquilo que vocês nos devem, que é outra lógica em que ele se sustenta também. O mundo inteiro é devedor dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ajudam o mundo inteiro, fica parecendo que não obtém benefício nenhum com isso. O Trump parece aquele namorado que compra um monte de coisa pra mina dele. E aí depois, tipo, fica jogando na cara da mina, tá ligado? As coisas. Saca? Mas eu comprei isso aquele dia também, não sei o que, não sei o que. E aí fica largando as coisas, né? Tipo, não dá pra dar brecha. Chama ajuda, né? O mundo inteiro ajuda os Estados Unidos e ninguém ajuda os Estados Unidos. Né? Aí ficou falando largamente do déficit da Suíça, ele estando na Suíça. Namorada também, porque mina faz isso também, tá? Não é só homem. É um discurso absurdo, descosturado, se você pensar, bom, mas isso tem qual objetivo? Do ponto de vista da geopolítica, o que é que ele está pensando? Né? Quase não dá para saber, ou se dá para saber, se pergunta, mas isso aproveita quem? Né? O problema, de fato, de lidar com o Trump é porque não dá pra prever o cara, velho. O cara é uma puta de uma incógnita, né? Ele é a mesma coisa que você tá jogando Warzone, aí no teu squad tem um lunático que você não sabe se tá jogando com os caras ou com você, tá ligado? Né? E na vida real é tipo, enfim, tá indo pra guerra com o cara que você não sabe se vai tirar nas tuas costas quando você virar pra ele, saca? Então, doideira demais, velho. Não há dúvida de que as práticas do Trump e o discurso dele fortalecem, do ponto de vista inescrupuloso, velho, extremista, estratégico, militar, propriamente fortalece a Rússia. Aí é o que a gente já falado, com certeza fortalece a Rússia, porque quando deu aquele problema
quando começou a guerra lá, tava todo mundo com medo a terceira guerra começar com a Rússia lá, invadindo a Ucrânia e depois descambar, né? No parlamento alemão, um dos parlamentares falou assim, por que a gente tá brigando com a Rússia? A Rússia era parceira, era nossa parceira, né? A gente tinha aqui o duto de gás que passava no rio antes de explodirem lá, e a gente tinha vários acordos aqui, tava muito bom, né? Antes de acontecer, né? Ele questiona, né? Esse parlamentar, ele questiona por que eles estavam tretando com a Rússia. Então tem esse questionamento dentro do parlamento. As pessoas sabem, eles não são idiotas, saca? Ele tava bom ali com o gás russo, né? Que é mais barato. Depois que tretaram com a Rússia, estavam tudo passando frio no inverno lá, né? Agora estão pagando o olho da cara lá pelo gás natural, que tem uma parte vem líquida dos Estados Unidos, porque eles estão comprando dos Estados Unidos. Gás natural sólido, na verdade, porque vem numa forma sólida e aí eles fazem a composição química deles lá, enfim. Mas é isso, tipo, eles com certeza lá dentro eles se questionam por que a gente tá tretando com a Rússia se a Rússia sempre foi parceira da gente aqui, né? Tem o rolê da Ucrânia, né? Mas a gente sabe que ali foi a OTAN que avançou pra cima deles ali também, né? Enfim, depois a gente entra nisso aí. Porque a Rússia e ele volta a dizer que o Putin quer a paz, sempre sugerindo que quem não quer o Zelensky, embora o Zelensky tenha tido o país invadido, né? Então, porque é a linguagem que o Putin entende também, né? E no caso da China, bom, aí não preciso dizer, né? A China não se impõe aos países dessa maneira que o Trump faz. A China, ela chega com dinheiro, ela chega com business, né? O Trump, ele chega no bullying, né? Ele chega na cretina, com aquela cara lavada, cretina, ele chega ameaçando, ele chega impondo, né? Você prefere fazer negócio com quem tá apontando a arma na tua cara? Claro que ali você vai fazer negócio, porque o cara tá apontando a arma na tua cara. Mas a China, eles vêm com o negócio pronto, eles falam, isso aqui é a proposta que eu tenho. Se você falar não, eles voltam, vão lá, refazem a proposta, chegam de novo em você, e se você aceitar, tranquilo. Se não quiser aceitar também, depois cada um pro seu lado, mas os caras não chegam com arma na tua cara, né? A gente tem que entender também que a China tá muito nesse jogo aí, foi muito tempo, né? Já viu cair muitos impérios, né? E ainda tá por aí, né? Enfim, bora. Tem uma máxima de um governante africano, me escapa o nome agora, mas a frase é muito boa. Ele diz: o problema de negociar com os Estados Unidos é que a gente negocia com eles e começa a tomar bronca. Leva bronca. Vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo, vocês não fazem aquilo outro. A gente negocia com a China e ganha um porto, ganha um aeroporto, né? Então, a maneira que ele encontrou de conter o expansionismo econômico chinês é fazendo ameaças, né? Eventualmente invadindo um país. Ele invadiu a Venezuela, ele sequestrou um presidente, né? Uma coisa é certa, a ordem mundial sobre Trump é desordem, né? E sem contar. E a gente tem que lembrar que ele não mantém a ordem nem dentro de casa, né? Porque ele tem aquele ICE dele lá, né? Aquele ICE dele lá que parece a SS. Parece não, pra mim é a SS, só que eles estão com outra roupa. A gente viu o cara fazendo todo o apito de cachorro lá, o cara que manda na ICE lá, com a roupa igualzinha, corte de cabelo. Você vê toda a semiótica da SS inteira, saca? E o cara não consegue nem manter dentro, o quintal dele, a casa dele lá em ordem. O cara quer apitar no mundo, né? A gente tem que ver isso daí. Tenso. Os ataques óbvios que ele faz. Tá em clima de guerra civil. Nossa, eu tô vendo, eu tô adorando os Panteras Negras se armando lá. Eu tô vendo. Porque assim, né? Vai questionar o quê? Porque a arma pode ter. Eu não sei as normas vigentes americanas lá, que eles para poder ter a arma e tal, mas eles têm, né? Eles podem ter. Já foram abordados, e eles falam o código, né? Eles falam a lei lá, e aí os policiais não enchem o saco dele, e eles estão
fazendo a ronda, né, ostensiva, né, cuidando do povo, o povo preto, né, latino, que tá precisando de ajuda lá. Né? Já, pelo menos esse movimento já começou. Eu acho que eu também acredito que em algum momento pode ser que dá um start numa guerra civil lá nos Estados Unidos lá que cara, já começa assim, os Estados Unidos já vai ser implodido de dentro pra fora. Essa guerra talvez nem aconteça porque os Estados Unidos vai tá lidando com uma guerra doméstica, saca? Bem por aí. Mas a democracia, né? Tudo isso se enfecha tudo isso se junta, se você pensar bem, nesse negócio. Me deu na veneta, eu quero a Groenlândia para mim, né, para os Estados Unidos. Não, claro, existem reservas ali importantes, minerais, é uma região estratégica do ponto de vista militar, sem dúvida nenhuma, né? Em razão do aquecimento, com o provável degelo, é provável que áreas... porque ela é uma ilha não continental, né? Ela não está presa por baixo a nenhum país, mas de qualquer modo é possível que outras áreas apareçam ali para exploração mineral. Então, enfim, você pode dizer, não, ele está pensando no futuro dos Estados Unidos. A questão é se é assim que se pensa no futuro dos Estados Unidos. Quem sou eu? Não fui eleito presidente dos Estados Unidos para dizer como se pensa no futuro dos Estados Unidos. O que o bom senso, a lógica elementar indicam é que você pode não conseguir seus objetivos atirando contra seus próprios aliados. O que o Trump está falando, a lógica dele é a seguinte, ele ataca os aliados e se junta a adversários históricos dos Estados Unidos e do Ocidente. No caso da Rússia, sem dúvida nenhuma, ele tem o apoio objetivo da Rússia. Ainda que a Rússia possa fazer isso se divertindo, porque vê uma Europa também ameaçada. Hoje eu vi a reportagem, né? E na verdade tem a reportagem do Twitter virou a reportagem, mas depois virou uma parada maior, né? Mas o Macron falando que a China é bem-vinda na França, né? E a gente sabe que teve uma força feroz, né, dos Estados Unidos para travar o avanço da China na Europa, né? Dos carros elétricos, né? A Huawei, né? Huawei, que eles chamam na China, né? De não deixar entrar essas empresas na Europa, né? Por quê? Para não perder mercado. E quando a gente vê o Trump fazendo isso e o Macron falando, não, a China é bem-vinda, né? Agora, imagina os outros países da Europa também falando a mesma coisa. Não, a China agora é bem-vinda aqui também, né? Eles perdem toda a articulação dos presidentes que vieram antes do Trump, né? De travar a China, né? Então, a gente pensando geopoliticamente, né? Em estratégia, o cara é só gritaria, velho. Porque ele demoliu vários pilares que eles construíram, né? E tá entregando de bandeja. Só a Huawei, né? A Huawei, ela tinha perdido um monte de... Como é que chama? De contrato de 5G, né? Imagina agora pros próximos anos. Acelerou a queda do império. E a Europa se sente ameaçada. Agora, vamos ver. Ele atacou severamente a OTAN. Nós sustentamos esse troço aí. O que ele está dizendo para a Europa? Se virem, vocês cuidem da defesa de vocês agora? Não acho que vai ser. Cadê o livre mercado? A liberdade econômica tão pregada por essa turma neoliberal? Exato. Mano, quem acredita em liberdade econômica, cara, ainda tá vivendo num mundo de fantasia, porque a gente sabe que não existe essa coisa de liberdade econômica, né? Uma empresa uma empresa é dona de milhares, e quem entra dentro desse mercado, né, quem entra para concorrer, ou eles absorvem, ou eles destroem. Eu nunca vou esquecer do dono da convenção, ou o dono da convenção, ou o dono da Dolly. Não vou lembrar direito quem é, mas é um desses dois. Isso eu sei que é um dos dois. Não venderam pra Coca-Cola. E esse cara conseguiram
supostamente conseguiram botar esse cara na cadeia de algum jeito lá, né? Depois eu até pesquiso aqui, mas ele foi solto depois, né? Mas acusações assim que, enfim, né? Pra tirar o cara do ar, né? E conseguirem comprar essas empresas. Não, cara, quando eles não conseguem por uma via, com certeza vai por outra. Esse é o jogo da liberdade deles, né? A liberdade econômica, né? É se eu puder comprar você, filho. Se você não faz parte desses conglomerados aí gigantescos, rapaz, ou eles te compram e acabam com o seu projeto. Acaba com você. A não ser que você tenha um investimento que é do governo, um investimento que seja de um deles, né? Aí você não quebra, né? Aí você cresce junto com eles, enfim, mas aí você tem que estar muito bem. Eu ia falar, né? Andando muito bem, né? Mas como a gente fala que andar com essas pessoas que destroem o mundo é andar bem, né? Aí que tá, né? A grande incógnita, a grande... Isso. Né? Quando ele diz, vocês não sabem defender a Groenlândia, existe uma base americana na Groenlândia. Existem bases americanas em toda parte. A liberdade não passa da página 1 da agenda neoliberal. Com certeza, velho. A liberdade ainda meio que apagar. Eles escreveram e apagaram essa porra, né? Liberdade aonde, velho? Liberdade aonde? Né? A não ser nos países que estão sob a influência realmente da Rússia, né? Ou que são... Meus amigos, vocês puderem... Vocês já deram like? Já deram like? Pra ajudar o pai aí a engajar? Vambora aí, pessoal, vambora. Dominados pela China. Mas as bases americanas, todo mundo fala, ele vai desativar essas bases? Não queremos saber, né? Disse, se eu quiser eu vou lá e tomo. Mas não vou fazer, né? Agora, vocês não perdem por esperar. Vamos ver o que é que ele está pensando, né? Vamos. A reação europeia foi forte. Se não tivesse sido forte, ele teria simplesmente ido lá e botado, como naquele negocinho da inteligência artificial, a bandeira americana na Groenlândia. Ô, Reinaldo, queria aproveitar contigo aqui falando sobre isso para a gente relembrar o discurso de ontem, né, do presidente da França, Emmanuel Macron, também da representante da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aqui no programa de hoje. E a política do ressurgimento das autocracias e sugerindo que o próprio Trump se coloca como um autocrata, né? Acho que a gente tem o vídeo aí. Isso, ele defendeu que não é o momento para um novo imperialismo, né, o novo colonialismo. Isso. Vamos ver. Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new domains, space, digital, information, cyber, trade, and so on. Tem uma coisa engraçada, né? O Macron falando, né, sobre imperialismo, né? Pelo menos eu acho, né? A França, ela é um país que colonizou muitos outros, né? Colonizou praticamente, não vou falar metade da África, mas colonizou muitos países na África, né? Aplicando esse imperialismo, né? E é engraçadíssimo a França falar sobre neo-imperialismo, né? Porque eles ainda aplicam muito disso, né? Nas minas de ouro na África, né? Burkina Faso, né? Que recentemente cortou esses laços, né? E eles tentaram eles tentam ainda de tudo que é jeito desestabilizar a Burkina Faso, né? O Níger também, né? Tem um cinturão na África ali desses países que eles estão tirando esse poder da França, né? Eles estão recuperando as minas de ouro, né? E a França tá puta também. A França tá querendo fazer as coisas ali no país e não tá conseguindo, né? Porque perderam as minas de ouro, né? Então, o Macron falando sobre neoimperialismo é muito engraçado, né? Porque o imperialismo na Europa, né? Não, é inaceitável, né? Agora na África, não, tá tudo certo, ó. Tá bonito. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot
and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. É muito cara de pau, né? Mas bom, eu trabalhei na França, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e ficar um tempo na França e eu pude visitar os museus lá, né? Fui no Museu d'Orsay, fui no museu no Louvre, visitei aquele castelo, como é o nome? Versalhes, né? Castelo de Versalhes. Lindíssimos, lindíssimos, né? Mas toda vez que eu olhava as estruturas, né, eu sabia que aquilo ali foi construído com o dinheiro da África, tá ligado? E quando eu andei nos museus, principalmente no Museu do Louvre, rapaz, mano, era tanta coisa da África no Museu do Louvre ali que a gente fica de besteira, assim. Na parte do Egito, é muita coisa roubada, que a gente sabe que é roubada, tá ligado? Porque quando eles entram quando eles fazem as incursões deles ali no Egito, né, e eles pegam todas as coisas que eles acham que são de valores, né? Que acham não, que são de valores, né? Que tem um valor. Você vai ver, tem tumba, tem cara, artefato de... como é que fala? De cerâmica, entre outras coisas, né? Ouro, um monte de coisa. Tem muita coisa do Egito, tem muita coisa da África, né? E aí eles usam, né, como é que eles falam? Nós roubamos. Eles não vão falar isso, né? Eles falam assim, nós pegamos isso pra gente proteger, né? Eles estão aqui no Museu do Louvre pra gente proteger, porque na África com certeza eles não iam proteger, né? Isso na cabeça deles, mas eles falam isso lá. Quando você conversa com qualquer pessoa que defende que as coisas fiquem no Louvre, no Museu d'Orsay, no Museu do Louvre, eles falam que as coisas estão melhor lá porque a França pode proteger esses artefatos, tá ligado? E é uma parada, velho, repugnante, porque é muita coisa que não volta pro seu lugar, saca? Então, engraçado o Macron falar essas coisas. Vambora. Pois e é fundamental também. Só espólio de pilhagem, exato, só espólio de pilhagem, os fetiches, exato, muita coisa, velho. A preservação de patrimônio histórico dos outros, preservação de patrimônio histórico dos outros. Os caras precisam, eu acho que esses dias eles devolveram alguma coisa, esses dias não, um tempo atrás eles devolveram alguma coisa, eles tiraram alguma coisa do Museu do Louvre e devolveram, mas, cara, perto de tanta coisa que tem dentro desses museus, é ridículo eles entregarem uma coisa só, né? E se tirarem a parte da África do Museu do Louvre, não tem muita coisa não, velho. Tá certo, tem a parte de pintura lá que é belíssima, tal, não sei o que, mas, velho, é pilhagem. Se eu não me engano, na Inglaterra também tem muita coisa. Esse trecho que ele fala, caminhamos para um mundo sem regras. E num mundo sem regras, vale a lei do cão, quer dizer, vai ser o quê? Né? E é precisamente isso o que o Trump está fazendo. Né? É precisamente isso que ele fez com as tarifas. Pessoal, desculpa se você estiver ouvindo um som de fundo aqui. Vambora. Que veja, sem regras, inclusive do ponto de vista das leis americanas, porque isso está sob júdice nos Estados Unidos. Se a Suprema Corte for aplicar a lei, e o próprio Trump falou que vai ser o caos, se a Suprema Corte for aplicar a lei, vai dizer as tarifas são ilegais. E aí? O que elas são? Né? O governo, o executivo... Esses dias a gente viu, né? Eu tô lendo aqui a sua mensagem, mano. Alguns museus europeus têm desenvolvido políticas de devolução e repatriação dessas obras, como aconteceu com o Manto Tupinambá aqui na Bahia. Eles têm essa política, mas ainda... na Europa, mas eu acho que ainda é mínima ainda, assim. É pouca, né? Precisaria ser mais incisiva, porque é muita coisa. Cara, é muito... Eu não consigo... Eu tô falando, mas eu queria dimensionar isso pra vocês, eu não consigo falar, né, a quantidade... Porque são salas e salas dessas coisas, dessas artes pilhadas, saca? Poderia fazer o que fez só numa situação de emergência. Né? Fora disso, tem de ser o Congresso. E ele fez com um ato executivo.
Então, é um mundo sem regras na relação com os outros países e um mundo sem regras até internamente. A quantidade de leis americanas que o Trump está desrespeitando é uma coisa brutal. O problema é que os Estados Unidos têm um regime muito diferente. Aqui no Brasil, tão atacado o nosso Supremo por muita gente, né? E aí eu vou falar pra vocês que ainda o que sustenta os Estados Unidos são as 6 mil ogivas nucleares que eles têm, tá? Porque se não tivesse, não tinha muito essas ideias, não. Por exemplo, Coreia do Norte lá tem. Vê se alguém desarruma com eles lá também. Quem tem bomba nuclear, parceiro, ninguém. Querendo ou não, a gente fala aqui, né? Mas a bomba nuclear é o requisito pra trocar uma ideia, né? Hoje em dia. E, no entanto, certos rasgos aqui seriam impossíveis, porque nós temos um regime de controle de constitucionalidade que impede que coisas assim aconteçam. Então, veja só, o executivo aqui pode meter a tarifa que quiser, a hora que quiser, a taxa que quiser, sem falar com o Congresso? A resposta é não. A resposta é não. E se fizesse? E se fizesse alguma coisa que contrária à Constituição? Você tem instrumentos, né, a depender do ato, ou Poder da ação pólvora, direta de exato. inconstitucionalidade, ou arguição de descumprimento de preceito fundamental, para que a coisa seja revista, né? Está sendo muito usada, pouco usada, há quem acha que é um abuso, eu não compartilho dessa tese, todo mundo sabe, mas aí não vou entrar nisso agora. Acho, e foi esse Supremo que ajudou a salvar a democracia, justamente porque tem esse regime de controle também. Lá não tem, né? Não desse modo. E aí, então, você vê 1 ano no poder, olha o que ele fez com a economia mundial, ele está dependendo agora. 1 ano, velho. 1 ano. Você se imagina 4 anos desse cara? Sério, vocês imaginam? Conta aqui pra mim. Vocês imaginam 4 anos desse mano? Eu não consigo ver, velho. Desculpa. Até pela... A saúde dele já não tá legal, se eu não me engano, né? A saúde dele tá num... Ele é bem... Ele é... A saúde dele é assistida por muitas pessoas, né? Porque não tem esse... Ele tem uma doença na pele lá, né? Uma doença também autodegenerativa também, né? Então pode ser ou tem impeachment ou esse cara vai de base, né? Já escapou de um tiro na cabeça, né? Vamos ver se esse cara 1 ano já tá assim. Imagina 4, velho. Imagina 4. De 9 pessoas. Hã? E aí ele vem com uma ameaça. Se a Suprema Corte disser que é inconstitucional, aí os Estados Unidos vão para o caos. Então que horror, ficaremos sob tensão durante esse mandato. Sim, eu acho que a gente e o mundo, né? Como a gente tinha falado lá atrás, não dá pra saber o que vai acontecer, o que esse cara levou. Ele acordou, o que ele tá disposto a fazer, né? E vai que ele abre a maleta lá e aperta o botão pra explodir a Rússia, tá ligado? Subir Não dá pra saber, O cara é uma incógnita, velho. O cara é uma incógnita. O cara acorda. Hoje eu quero. Vamos fazer o quê? Eu quero acabar com a Rússia. Acaba com a Rússia, velho. Não, acabar com a Rússia não, né? Porque se atirar na Rússia, acaba o mundo, né? Porque começa o... tipo de governante, no seu amor pela não regra, que joga o país num impasse e aí diz, tá vendo? Agora vocês querem voltar atrás? Eu também acho que ele embarca antes do mandato também. Eu também acho também. Vai ser um desastre, né? E temos também a Ursula von der Leyen falando que as tarifas adicionais dos Estados Unidos são um erro, né? Disse lá, posso falar aqui, as tarifas adicionais propostas são um erro, especialmente entre aliados. Vai ser hoje, já pensou? Rapaz, não brinca com meu coração, não. De longa data, a União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial em julho passado. E na política, como nos negócios, um acordo é um acordo. E quando os amigos apertam as mãos, isso deve significar alguma coisa. Pois é.
Fizeram um acordo, que aí ele diz, simplesmente não vale mais. E ainda, senhoras e senhores, consideramos o povo dos Estados Unidos não apenas nossos aliados, mas nossos amigos. E nos lançarem uma espiral descendente apenas ajudaria exatamente os adversários que ambos estamos tão empenhados em manter fora do cenário estratégico. Aqui é uma referência à Rússia, né? Pode ser uma referência também à China, eventualmente, no que respeita à questão econômica, mas parece que, vamos lá, a ameaça existencial, como se diz a Europa, ela é de natureza militar, é o arsenal nuclear que a Rússia tem, o maior do mundo, maior do que o dos Estados Unidos, é que não precisa de tanto para destruir o mundo algumas vezes, se houvesse vários, né? Vários planetas. Só que é precisamente essa fala é interessante, porque, insisto, ela diz o inimigo comum. Só que o Sergei Lavrov diz, não, como inimigo comum, eu estou apoiando o pleito do Trump. Por mim, se ele quiser pegar a Groenlândia, tá tudo certo. Né? Verdade. É isso. Vamos ver outra aqui.